E aí pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou explicar o episódio 7 de Sakamoto Days, então bora direto pra ação. O episódio começa com Sakamoto e Aoi indo até a escola da Hana. Enquanto isso, Shin e Lu ficam responsáveis por cuidar da loja de conveniência. Mas mesmo assumindo o posto, eles ficam inseguros sobre conseguir dar conta do trabalho sozinhos. Logo em seguida, vemos os dois discutindo. O motivo? Lu tem o costume de usar as roupas do Shin sem permissão quando sai para buscar produtos para a loja, o que deixa ele furioso. Mas a situação só piora quando Lu, ao invés de se desculpar, coloca a culpa no próprio Shin, aumentando ainda mais sua raiva. Só que Shin também não é inocente nessa história. Ele fica lendo os pensamentos da Lu sem permissão, o que acaba irritando a garota. No meio dessa confusão, Heisuke aparece na loja pedindo um almoço. E pra piorar, Lu continua provocando Shin, até que ele perde a paciência e sai irritado da loja. Depois de um tempo, Lu começa a se arrepender do que disse. Mas antes que possa fazer algo, alguns homens misteriosos entram na loja. Eles perguntam pelo nome de Shin e, sem perceberem o engano, acabam levando Lu no lugar dele. Enquanto estão com Lu, um dos homens, chamado Tana, comenta sobre Shin, dizendo que ele desapareceu de um laboratório há 11 anos. Ele acredita que Shin mudou a cor do cabelo para viver tranquilamente sem ser reconhecido. Mas o parceiro de Tana duvida que seja o mesmo Shin de antes. Irritado, Tana explode. "Você acha que eu sou um idiota? O nome dele estava no uniforme." Ele continua falando sobre o poder de Shin, explicando que ele é um experimento bem-sucedido, capaz de ler mentes apenas com um pensamento. Para ele, essa habilidade é extremamente assustadora. Achando que Lu é Shin, Tana começa a falar coisas ofensivas sobre ele. Mas Lu não deixa barato e, sem pensar duas vezes, acerta um golpe duplo na cara dele. O impacto faz a máscara de um dos homens cair, revelando seu rosto. Lu então encara os sequestradores e diz com firmeza: "Você não tem o direito de falar mal do Shin. E além disso, quem é você para julgá-lo?" As palavras de Lu deixam Tanaka surpreso. Ele percebe que pegou a pessoa errada e, para piorar sua situação, ainda é insultado por um de seus próprios subordinados. Humilhado, Tanaka fica completamente envergonhado. Enquanto isso, Shin retorna à loja, refletindo que precisa agir como um adulto. Percebendo o ambiente ao seu redor, Shin nota que Lu não está por perto. Nesse momento, Sakamoto retorna com sua família. Ele pergunta o que aconteceu e Shin explica toda a situação, admitindo que cometeu um erro. Surpreendentemente, Sakamoto já sabe a localização de Lu, o que deixa Shin espantado. Mas Sakamoto logo mostra que o dispositivo de Shin tem um GPS embutido, permitindo rastrear sua posição. Enquanto isso, Tanaka está em desespero por ter sequestrado a pessoa errada. Ele teme que, se não fizer algo rápido, todos ali podem estar em perigo. Em meio ao pânico, ele começa a bolar um plano absurdo, fingir que Lu é realmente Shin e dizer que ele apenas perdeu sua habilidade de ler mentes. Mas há um problema. O gênero de Lu entrega que ele está mentindo. Do outro lado, Lu reflete sobre tudo o que disse para Shin e se culpa por suas palavras. É nesse momento que o verdadeiro Shin e Sakamoto surgem em uma motocicleta, prontos para resgatá-la. A chegada dos dois surpreende a todos. De um lado, Lu está aliviada, mas do outro, Tana e seus capangas percebem que o verdadeiro Shin está ali. Sem perder tempo, eles sacam suas armas e partem para o ataque. Sakamoto rapidamente entra em ação, derrubando um dos inimigos com facilidade. Shin, por sua vez, pula para dentro de um caminhão em movimento. O motorista, assustado ao pensar que estava sendo atacado, acaba ajudando Shin sem querer. Nesse momento, Tanaka percebe que, se não conseguirem capturar Shin agora, as consequências podem ser ainda piores. Desesperado, ele pede reforços para Shiva, que se aproxima rapidamente. Shiva avança contra Shin, que se prepara para enfrentá-lo, mas antes que possa reagir, Shiva desaparece de repente. Shin nem tem tempo de entender o que aconteceu, pois no instante seguinte Shiva surge atrás dele e o empurra, fazendo-o cair. Não satisfeito, Shiva salta para a moto de Sakamoto, mas Sakamoto, com sua força sobre-humana, simplesmente segura a cabeça do inimigo, impedindo qualquer ação. Sem outra opção, Shiva apela para uma estratégia drástica. Ele dispara contra o tanque de combustível da moto de Sakamoto, causando uma explosão. A moto é destruída, forçando Sakamoto e Shin a ficarem parados na estrada. Sakamoto analisa a situação e comenta que, após certo ponto, o GPS parou de funcionar. Mas Shin diz que tem uma ideia de onde Lu pode estar. Ele menciona um antigo laboratório onde cresceu, um lugar extremamente perigoso no passado. No entanto, ao ver a situação atual, ele sente que algo está diferente. Seguindo essa pista, os dois chegam a um museu com uma estrutura semelhante a um laboratório. Para poderem entrar sem levantar suspeitas, são forçados a posar para fotos e comprar máscaras. Observando o local, Sakamoto comenta que pode ser um bom lugar para visitar com sua família no futuro. Enquanto isso, Tanaka e Seba continuam levando Lu.
Mas, de repente, surge um homem misterioso usando uma máscara colorida. Ele pergunta sobre Shin e Tanaka, ainda tentando encobrir seu erro, insiste que Lu é Shin. No entanto, o mascarado não tolera mentiras. Percebendo a situação, Seba decide contar a verdade. Como consequência, os sequestradores levam Tanaka junto com Lu, tornando a situação ainda mais complicada. Após os eventos anteriores, Ranger confia a responsabilidade a um de seus homens para levar Shin até ele. Enquanto isso, Shin e Sakamoto seguem com a ajuda de aliados, traçando o caminho até o laboratório ósseo. No entanto, ao tentar passar pelo controle de acesso, Shin percebe que seu passaporte foi alterado, acionando imediatamente o sistema de segurança do local. O alarme dispara e, na primeira tentativa de detê-los, uma pequena criatura bizarra salta da boca de uma arma e começa a atacar. Mas Sakamoto, com sua habilidade, neutraliza o inimigo sem esforço. Logo em seguida, outro monstro surge e Shin rapidamente o elimina. Com isso, a primeira fase da segurança é superada. Porém, a fase 2 começa de forma inesperada. O enorme esqueleto de um dinossauro no museu ganha vida e avança contra eles. Sakamoto se coloca à frente, protegendo Shin, e faz um pedido incomum. Tenta não causar muito estrago. Eu ainda quero trazer minha filha aqui para ver isso. Shin, sem entender muito bem a preocupação do amigo em meio ao caos, decide resolver o problema da maneira mais eficiente. Ele analisa a estrutura do dinossauro e sugere um ponto fraco. Sakamoto segue a dica e acerta um golpe preciso no rosto do monstro, desativando o sistema que o controlava. Mas antes que possam comemorar, o dinossauro, com um último movimento antes de apagar, acerta um golpe violento e derruba a arma de Sakamoto. A situação sai do controle por um instante, mas Sakamoto, envergonhado por ter sido pego de surpresa, finaliza o adversário de uma vez. Enquanto isso, dentro do laboratório, os cientistas estão em pânico. Eles perceberam que o sistema de segurança foi comprometido, o que confirma que há intrusos no local. Mas antes que possam reagir, um grupo de homens vestidos como astronautas invade o laboratório e os ameaça. Os invasores exigem que os cientistas continuem trabalhando sem descanso. Quando um dos cientistas protesta, dizendo que já estão há 3 dias sem dormir, um dos astronautas simplesmente atira nele como exemplo. O clima de terror se espalha pelo laboratório. Além disso, eles mencionam um experimento antigo, algo que aparentemente deu errado no passado. Antes que mais alguém seja executado, Shin e Sakamoto chegam ao local e eliminam um dos inimigos com precisão. A presença de Shin choca os cientistas. Muitos deles achavam que ele jamais voltaria àquele lugar. Ainda surpresos, eles começam a explicar o que está acontecendo. Um grupo de assassinos tomou o controle do laboratório e um de seus líderes é Kashima, um homem perigoso que sempre esconde seu rosto por trás de uma máscara de pássaro. Diante dessa revelação, Sakamoto e Shin entendem que se quiserem resgatar Lu, terão que enfrentar essa organização. Os cientistas, no entanto, alertam que isso é impossível, mas antes que possam dizer mais alguma coisa, um dos líderes do grupo inimigo surge no laboratório. Em um reflexo rápido, os cientistas escondem Shin e Sakamoto. Enquanto isso, em uma cela, Tanaka está desesperado, mas Lu, mesmo chorando, tenta manter a calma e o encoraja a fazer o mesmo. Dentro da cela, Lu não perde tempo e começa a tentar quebrar a fechadura da prisão. Enquanto isso, um homem começa a falar através de um computador, debochando da tentativa dela. Isso não vai adiantar nada? Ele então se apresenta como a Sakura e, para a surpresa de Lu e Tanaka, diz algo inesperado. Eu vou ajudar vocês a sair daqui. Sem perder tempo, ele se aproxima de um dos cientistas e coloca uma bolsa nas mãos dele, ameaçando. Se abrir a boca, todos vocês morrem. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Shin surge do nada e acerta a Sakura com uma bolsa, derrubando-o. Quando Shin aparece, um dos cientistas olha incrédulo e questiona: "Você ficou maluco?" Enquanto isso, Shin se lembra de um fragmento do seu passado, um momento que reforça seu pavor de espaços pequenos. Mas antes que possa processar completamente as lembranças, ele percebe que a Sakura está estranhamente animado. "Isso é perfeito", diz a Sakura com um brilho inquietante nos olhos. Ele ativa um mecanismo oculto e, num piscar de olhos, surge atrás de Shin, encostando um dispositivo em sua garganta. Antes que Shin possa reagir, a Sakura pressiona um botão no próprio braço e, de repente, o som desaparece. Shin tenta falar, mas sua voz simplesmente não sai. É então que a Sakura explica, com um sorriso satisfeito: "Eu desliguei as ondas elétricas do seu cérebro responsáveis pelo som. Agora você não pode mais me ouvir e ninguém pode te ouvir." Ele se prepara para continuar com seu experimento, mas antes que possa dar o próximo passo, recebe um golpe certeiro na boca. O ataque vem do lado de Sakamoto, que acaba de chegar. Ao ouvir a voz de Shin de volta, Sakamoto não perde a chance de fazer uma piada, mas logo se torna sério e faz uma pergunta importante:
Você quer salvar esse lugar? Shin não hesita. Sim. Ao ouvir essa resposta, Sakamoto se prepara para a luta. A cena corta para o lado de fora do museu, onde 2 membros da ordem aparecem. Seus nomes são Shishiba e Osoragi, e eles parecem estar ali por um motivo específico. Com isso, o episódio chega ao fim. Se você curtiu esse episódio, inscreva-se no canal para não perder o próximo, que promete ser ainda mais insano. Até a próxima!